Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Nós louvamos a Jesus pelo privilégio que temos de poder adorá-lo, né? Sabemos que em muitos lugares alguém até gostaria, mas são privados deste privilégio que é adorar ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, carta ou epístola do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, Romanos capítulo 6, verso 14 e o verso 15. Enquanto você encontra aí, eu gostaria de deixar aqui uma informação. Neste domingo é o Dia dos Pais, estava já marcado para nós, pré-agendado, né, para nós estarmos no mutirão aí, e aí o pastor preferiu deixar para o outro domingo. Então, no próximo domingo, não este o outro, nós estaremos nos reunindo para estarmos trabalhando ali na galeria, para que fique bonito para a glória de Deus. Amém? Romanos capítulo 6. Nosso desafio hoje é romper as barreiras da legalidade. E confesso que eu precisei estudar um pouquinho sobre essa questão de legalidade, visto que é um termo jurídico. E Deus nos deu uma palavra e eu gostaria de juntos nós rompermos algumas coisas que nos impedem de alcançar algumas bênçãos diante de Deus. Romanos capítulo 6, verso 14, está escrito assim: pois o pecado não trará domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 15: pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Bem, só esses dois textos já dá para a gente gastar um tempinho aqui refletindo nas Escrituras. Pensando um pouquinho sobre o que é legalidade, pude fazer uma pesquisa simples. Legalidade, na verdade, é a qualidade ou estado de o que é legal. Aprofundando um pouquinho mais, é estar debaixo de uma lei ou de acordo com uma lei. Nos termos técnicos se dá nisso. Se pegarmos a Constituição Federal do Brasil, no artigo 5, no inciso 2, ele vai falar sobre o princípio de legalidade. Existem dois princípios importantes para pensarmos um pouco. O primeiro princípio é para os leigos, para os civis, para aqueles que não exercem nenhuma autoridade diante do Estado. Para este, tudo aquilo que não estiver na lei, ele pode fazer. Para o Estado, tudo aquilo que não estiver em lei, ele não pode cobrar. O interessante dentro desse inciso é que se alguém cometer uma infração na lei por ignorância, esse não isenta de ser punido. Se a lei diz que não deve, não deve. Se a lei diz que não pode, não pode. Se eu fizer não sabendo, eu não estou isento da consequência daquele feito. Eu serei julgado e serei punido, advertido diante da lei. Por falta de ignorância, não vai me isentar desta consequência. Este mesmo princípio se aplica para as coisas espirituais. Talvez você já ouviu dizer, ou até mesmo pensa desta maneira, que Jesus veio e cumpriu a lei e aboliu a lei. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso.
muitas pessoas afirmarem isso: pastor, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, então eu posso fazer o que eu quiser. O interessante é, o apóstolo Paulo, ele nos dá esse entendimento, porém, ele traz algumas explicações concernente a algo parecido com isso. Ele diz: eu posso fazer o que eu quiser, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Quando ele vai explicar para a igreja aqui, aos romanos, neste capítulo em que fizemos leitura, ele diz: olha, nós não estamos debaixo do jugo da lei, nós estamos na graça. Vamos entender isso. Quando Deus tira o seu povo do Egito, Deus o conduz até o Monte Sinai, e ali Deus começa a falar com eles. Deus dá a eles instruções, Deus dá a eles o decálogo, isso é, os 10 mandamentos. E o objetivo de Deus para com isso é santificá-los, é fazê-los diferente de todos os outros povos. O interessante é que quando Deus traz as suas instruções para o seu povo, ele abrange na totalidade deles. Deus dá instruções de como eles viverem pessoalmente. Na questão moral, Deus dá instruções de como eles deveriam se portar. Na questão espiritual, como eles deveriam entrar na presença de Deus, como eles deveriam buscar ao Senhor. Deus também dá instruções a eles na questão civil, como é que eles deveriam se portar para viver em sociedade, para viver em unidade com os outros. E quando nós observamos o texto bíblico, nós vemos que Deus incentiva o seu povo a guardar a lei. Se você pegar lá Deuteronômio, capítulo de número 28, nós vemos que Deus dá ali pelo menos 15 versículos, falando sobre o privilégio, falando sobre as bênçãos que seriam derramadas sobre todo aquele povo por cumprirem a lei, por viverem a lei. Então, antes da manifestação do Messias, a adoração estava em cumprir a lei. Isso é, se na Bíblia está escrito que eu não devo furtar, eu não furtarei. Se na Bíblia está escrito que eu não devo matar, eu não matarei. Então, o cumprir isso já era um sinal de adoração. A Bíblia diz que Jesus se manifestou na terra. A Bíblia diz que Jesus veio como o segundo Adão. O primeiro pecou e o seu pecado trouxe morte para toda a humanidade. E aqui já foi estabelecida uma lei diante de Deus: o salário do pecado é a morte. Isso é, todos aqueles que pecarem, estes certamente morrerão. É uma lei, é uma regra. Assim como Newton, num período de pandemia, ali no século passado, o texto da biografia dele diz algo bem interessante. Estava ele debaixo de uma macieira e de repente cai uma maçã e chama a atenção, e ele começa a estudar, a pesquisar, ele começa a fazer ali alguns experimentos, e aí surge a lei da gravidade. Ele começa a definir essa lei, dizendo que os dois corpos, por mesmo tendo diferentes quantidade de massa, indo para a questão, ele começa a dar uma explicação lá que não convém nem eu detalhar sobre isso. Mas o que me chama a atenção aqui é que, para todos os segmentos da vida, Deus estabeleceu uma regra. Olha que coisa simples. Se eu parar de beber água, vai ter consequência? Sim ou não? Vocês estão aí? Se eu parar de me alimentar, vai ter consequência?
Se eu ficar só deitado, não me levantar, vai ter consequência. Então são leis estabelecidas. Toda ação tem uma reação, a reação é a lei daquela ação. E aí o que nós precisamos tomar muito cuidado é que quando nós fazemos algo que não condiz com aquilo que Deus espera de nós, nós damos legalidade para o inferno atuar em nossas vidas. E aí acabamos tendo problemas com isso. E é necessário romper essas coisas. Aí, voltando um pouquinho nessa questão aí de Jesus veio à terra, Jesus cumpriu toda a lei. O texto bíblico diz que ele em tudo foi tentado, mas em nenhum momento pecou. Adão no seu pecado gerou a morte. Jesus na sua santidade e morrendo na cruz como o Cordeiro de Deus, trouxe vida para todos aqueles que nele creem. Este ato de Jesus na cruz gerou para nós um acesso que outrora não tínhamos. Quando Deus traz a lei para o seu povo no deserto, Deus estabelece intermediadores. Não podia se achegar diante de Deus sem antes cumprir todo um ritual. Para que eu pudesse adorar, para que eu pudesse oferecer a Deus qualquer coisa, eu deveria procurar um sacerdote, eu deveria procurar um levita, eu deveria dar a minha oferta a eles, e eles apresentariam diante de Deus. Quando Deus vai trazer à terra uma noção do que é no céu, uma noção da igreja, uma noção da presença dele, ele fala sobre o tabernáculo. E no tabernáculo Deus coloca repartições. Tinha um lado de fora que é chamado átrio, e só podia entrar ali levitas. Tinha o lado de dentro da cabana, que era dividido em dois. Poderia entrar o sacerdote no lugar santo e somente o sumo sacerdote no Santo dos Santos. A restrição para a adoração era muito grande. A restrição para a comunhão direta com Ele era muito grande. Agora, com Jesus vindo à terra, o texto diz que Ele está na cruz, está lá do lado de dois salteadores. O texto diz que Ele manifesta o ponto mais alto da graça, isso é de perdão, pois um daqueles que estavam ao seu lado o reconhece, dizendo que não deveria ali estar colocando ele na prova, mas sim deveria entender que ele era justo, estava ali não pelos seus feitos. E ele diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe dá de graça a salvação. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o ponto mais alto da graça. Ele não fez nada, ele não expressou nenhum tipo de nada. Nada. Deus manifestou nele, e este foi o primeiro a ser igreja. E este entrou no lugar aonde a igreja está, e todos os que morreram em Cristo estão, mas este foi quem inaugurou com Jesus este lugar. E o que me chama a atenção é que quando Jesus dá o brado lá na cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, diz a Bíblia que o céu se escureceu, 3 horas da tarde. Diz a Bíblia que sepulcros se abriram e pessoas ressuscitaram. Diz a Bíblia que o véu do templo rasgou do alto a baixo. Aquele véu precisava de 4 juntas de bois, isso é, 16 bois, para rasgar aquele couro.
e rasgou de alto a baixo, não de baixo a alto. E o interessante é que o véu do templo se rasgou, não foi para nós entrarmos, mas sim para Jesus ter contato conosco. Hoje Ele vem atrás de nós. Hoje Ele nos procura, labachuriando comenai. Hoje Ele nos procura, meu Deus. Eu começo a olhar para o texto e posso entender uma coisa. E quantas vezes eu disse para mim mesmo: Jesus, o que o Senhor viu em mim, Jesus? Um cabra tão difícil como eu, um cabra cheio de falha como eu. E eu começo a observar o texto e vejo que, na verdade, a graça do Senhor é que nos sustenta. O amor de Deus é que nos faz estar na sua presença. O Espírito Santo, com a sua paciência, perdoa, nos convence, nos ajuda a entrar no lugar certo, a falar as palavras certas. Até porque diz o texto que quando eu vou buscá-lo em oração, e se eu não souber falar, o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, diz o texto. Graça. E Deus trouxe algo para nós nessa noite. O interessante é que Jesus não aboliu a lei, porque sem lei não há regra, há caos. Se Jesus tivesse abolido a lei, adultério não era mais pecado. Se Jesus tivesse abolido a lei, aquilo que é errado, então deixaria de ser. E se deixar de ser errado, o sacrifício de Jesus fica nulo, fica vão. Por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para que eu pudesse ter os pecados perdoados. Bom, mas se Ele retirou a lei, então eu não tenho pecado. Aí eu olho para o apóstolo Paulo, ele diz: ei, a lei tem uma importância muito grande. A lei veio como um pedagogo, como ensinador. A lei veio para manifestar o que é certo e o que é errado. A lei veio para que eu pudesse entrar no reino de Deus e ser alguém espiritual e não carnal. A lei veio para que eu pudesse me santificar, aleluia, para que eu pudesse olhar para mim e mesmo que o pecado habite dentro de mim, eu recebesse dele força para vencer o pecado. Por isso ele diz: nós não estamos debaixo do jugo da lei, mas sim da graça. Por que da graça? Quem aqui não pecou essa semana? Levanta a mão assim para eu ver. Pastor, semana é muito tempo. Quem não pecou hoje? Aí é a questão. Por isso, graça. Pecamos inconsciente, pecamos involuntariamente, erramos. Deus é santo e a sua santidade é tamanha que pode matar alguém. Você já fez um experimento de pegar uma lente de óculos e colocar na palha e ela pegar fogo? Já fizeram isso? Já viram isso? É como a santidade de Deus. A santidade de Deus é como laser. Se pega em nós, queima. Não tem como. Precisa de filtros. Os raios solares, se não fosse a atmosfera, nos queimaria. Se você estudar um pouquinho escatologia, você vai entender que na sexta praga das taças, essa questão da atmosfera vai ter um grande problema, porque o sol vai se aquecer 7 vezes mais. E o filtro não vai conseguir suportar isso. E pessoas serão queimadas, queimadura de 3º grau, só com os raios solares. O interessante é que dentro dessa metáfora, dessa comparação, Jesus é um filtro para esse laser. Hoje a graça de Deus pode ser manifesta em minha vida, em sua vida, sem me matar. Agora nós precisamos romper algumas coisas, porque no texto de Romanos capítulo 6,
se descermos um pouco mais, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, se eu fizer qualquer coisa, eu serei servo daquilo que estou fazendo. Se eu escolher servir, fazer algo para agradar a Deus, então eu serei servo de Deus. Se eu fizer alguma coisa para agradar a carne, para agradar ao pecado, então eu serei servo do pecado. O apóstolo Paulo também diz: aquilo que me domina passa a ser o meu Senhor. E quando ele vai explicar isso, João fala lá de uma palavra bem esquisita, concupiscência. Já ouviram falar disso? Concupiscência se chama, na verdade, o significado é o desejo incontrolável de pecar. Aí o texto bíblico diz: se eu não consigo controlar, eu me torno escravo daquilo. E se eu me torno escravo daquilo, eu dou legalidade para o inferno. E aí eu não consigo alcançar algumas coisas em que eu gerei em oração. Entenda, quando você se prostra perante Deus, quando você entra na presença do Senhor, no Santo dos Santos, como diz o escritor aos Hebreus, e você vai invocar ao Senhor em o seu favor, pedindo uma intervenção de Deus em sua vida, ali é gerado um milagre. E para que esse milagre chegue às suas mãos, existe um tempo determinado por Deus. Pastor, isso está na Bíblia, tá? Lembra de Daniel? Daniel propôs em seu coração de buscar em Deus uma revelação, e ele disse: eu vou jejuar por 21 dias. E o texto bíblico que ele diz que ele jejuou os 21 dias. No 21º ele recebe a visita de Gabriel, um anjo dos céus. E o anjo do céu chega saudando a ele, dizendo: eita rapaz, tu é amado de Deus, seu nome lá no céu é comentado, porque tu é crente de verdade. Ele diz: olha, na verdade o milagre que você precisava foi gerado no primeiro dia. Deus me mandou descer para entregar pessoalmente para você. Mas no meio do caminho eu fui impedido. E ele usa uma comparação pelo rei da Pérsia. E ele disse: em determinado momento foi necessário que Miguel viesse travar uma guerra, para que eu pudesse chegar aqui no tempo hábil, porque o seu propósito era para 21. Eu não podia chegar aqui no 22º, eu tinha que chegar no 21º. Coloca uma vírgulazinha aqui. Vou lá para Josué, logo após o momento em que o povo de Israel sai do cativeiro e volta para Jerusalém. Eles começam a construir o templo, vem uma perseguição. Josué, o líder espiritual, desiste, sai da posição. Aí começa o inverso. Diz a história que eles, quando ia colher as macieiras, olhava, elas eram grandes, reluzentes, lindas, mas quando pegava, esfarelava na mão. A história diz desse período que eles trabalhavam muito, mas o salário não dava para nada. Então Deus levanta o profeta Ageu e diz: ei, vocês estão passando por isso porque saíram de onde não deveriam sair. Era para vocês construírem a minha casa, este era o propósito: primeiro a minha casa, depois a de vocês. Mas como deixaram este propósito, então as bênçãos que eram para ser geradas viraram maldições.
E aí Deus levanta o profeta Zacarias para reverter a situação e falar sobre isso. Se posicionem novamente para que as coisas aconteçam em suas vidas. O que é que eu estou tentando dizer para você? Se eu não fizer o que é para ser feito, da forma que é para ser feita, do jeito que Deus espera que se faça, eu acabo transgredindo, errando. E os meus erros geram legalidades para o inferno, atrapalhar aquilo que Deus tem para mim. O apóstolo Paulo chama isso de embaraços. Ele diz: olha, aquele que milita no reino, não se embaraçem com as coisas desse mundo. É preciso se ajustar. Tudo tem a jeito certo. Por exemplo, o que é jejuar? O que é jejum? Parei de comer. Abstinência, vou me abster de comida. E às vezes alguém passa fome, mas não jejua. Porque lá em Isaías capítulo 38, Deus usa o profeta para falar sobre a lei do jejum. Como é que se faz? E ele começa dizendo assim: olha, jejuar não é passar fome. Enquanto você estiver jejuando, se você abrir a boca para falar de alguém, já quebrou o jejum. Se você estiver jejuando e não se solidarizar com alguém, está com problema, já não fez certo. Então não é apenas passar fome, não é apenas deixar de comer, mas tem outras coisas inseridas nisso. Oração, o que é oração? Tem uma regra. Pastor, oração é pedir e agradecer para não ficar chato. E não é. Eu vejo Moisés, quando eu li esse texto, falei: Jesus, e agora lascou, é tudo. Porque ele diz: quando você adentrar na presença de Deus, não seja por muito falar não, viu? Fique igual um tagarela não. Fale o necessário. Aí logo me faz entender o que é clamor. Clamor não é falar muito, nem alto, nem grito. Clamor é expressar aquilo que está dentro de mim. É entender, oh glória, é entender que Deus é o meu melhor amigo e eu posso compartilhar com Ele aquilo que eu estou passando. Regras. Eu vou para o culto. O que é cultuar? Já sei, pastor chega na igreja, senta, ouve alguém cantar e as músicas mexem com a gente. Aí depois a gente ouve uma palavra, depois a gente fala alguma coisa, ou quando a gente está meio assim, a gente chora, ou alguém fala alguma coisa lá que nos motiva e tal. Isso é cultuar? Não é. Então são regras que o texto bíblico me coloca para eu usufruir daquilo que Deus reservou para mim. Você sabia que existe 3.800 promessas feitas para vivermos nessa terra? Promessa de bênção, vida em abundância. O que é vida em abundância? João 10:10. Pastor, é viver 200 anos. Quem quer viver 200 anos? Com 80 já está ruim. Com 80 subir escada já é difícil. Com 90, com 100, o máximo que eu vi alguém é 110. E 110 já não dá mais para nada. O zagueiro e o atacante já caiu. Não dá mais para namorar, não dá mais para um monte de coisa. Então viver em abundância não é viver um monte. Viver em abundância é viver o meu melhor hoje. É estar bem hoje. Não é a quantidade que me faz viver em abundância, mas a qualidade de vida. Aí outro dia, conversando com alguém, eu disse: rapaz, ser crente é a melhor coisa para ter qualidade de vida. Porque em Cristo Jesus eu não vou mais usar droga, eu não vou mais fumar, não vou mais beber. Em Cristo Jesus eu vou estar na presença dEle
As minhas finanças não vão mais ser locadas para esses lugares, para essas coisas. Agora vão ser direcionadas para outro lugar. Eu não vou mais gastar com um monte de coisa, porque agora eu estou em Cristo Jesus. A alegria é diferente, a motivação é diferente. Agora eu vou olhar para as pessoas e não vou ver só defeitos. Pelo contrário, eu vou olhar para as pessoas e vou ver qualidade de vida. Agora eu vou conseguir liberar perdão. Agora eu vou conseguir ser perdoado, qualidade de vida. E quando eu entrar na prova, eu ainda tenho a esperança da providência de Deus. Agora, nós precisamos romper algumas coisas. A hora já se foi. Fica de pé comigo. E nessa noite eu preciso que você entenda uma coisa. Jesus comprou a sua vida. Sabe o que é isso? Ele pagou um preço altíssimo por você. O texto diz que nem todo o ouro do mundo, nem todas as riquezas do mundo seria suficiente para pagar o preço só por sua vida. Já parou para pensar nisso? Jesus perdoou as minhas falhas. Aquilo que me separava dele foi tirado. Agora eu posso adentrar a sua presença. Agora eu posso invocar o seu nome, porque se eu invocar o nome do Senhor, as coisas acontecem. Alguém aqui tem acesso à internet? Tem? Pesquisa lá, invocar o nome de Deus. Coloca invocar o nome de Deus na Bíblia, e você vai ver o tanto de milagres, o tanto de pessoas que foram impactadas por Deus, porque invocaram o seu nome. Aí eu olho para o texto, eu vejo uma coisa. Eu vejo 2 reis procurando profeta. E quando chega no profeta, Eliseu diz assim, Eliseu olha para Acabe e diz: Acabe, eu não queria nem te atender, rapaz, porque tu desviou. Mas por causa de Josafá, pode ficar aqui. Josafá disse: nós queríamos consultar a vontade de Deus para as nossas vidas, se podemos ir ou não à guerra. O profeta diz assim: olha, vocês vieram ao lugar certo, profeta, mas eu preciso de um tangedor para invocar a presença de Deus. E aí eu pesquisando tangedor no secular é um músico, aquele que toca. E quando você vai para o significado bíblico em hebraico, é aquele que invoca a presença de Deus. E Eliseu diz: chame um músico, mas não é um músico qualquer. Chame alguém que quando estiver adorando a presença de Deus, se manifeste. E aí eu começo a olhar para nós neste momento e vejo que Deus está querendo se manifestar. Só precisa ser convidado para estar. Ah, pastor, a Bíblia diz que onde tiver 2, 3, não é? Ele vai estar presente. Ele pode estar presente e não se manifestar. Ele pode estar presente, alguém entrar e sair, ninguém perceber a sua presença. A presença dele é uma coisa, a manifestação dele é outra coisa. Agora eu quero lançar um desafio aí para os músicos. Eita, Jesus dos crentes, é agora. Feche os seus olhos aí, meu filho. É a primeira coisa para entrar no mundo espiritual. Pastor, estou cheio de problema. Deixa os probleminhas de lado. Fala com Jesus. Jesus, olha, eu tenho esse monte de probleminha aqui, mas depois a gente fala sobre ele. Agora eu preciso invocar a sua presença. Agora eu preciso que o Senhor desça aqui na igreja Betel. Agora eu preciso que o Senhor atenda o meu clamor.
Agora eu preciso, aleluia, derogasouvias, eita Deus da glória. Eu preciso, Jesus, que o Senhor faça um milagre, pois eu cheguei daqui de uma forma e eu não posso retornar da mesma forma. Que nesta noite nós invocamos, Deus, a tua presença. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Olha o que o Espírito Santo nos traz à tona. Isaac orou, Deus mandou ele semear no deserto. Deus quebrou uma lei inorgânica e natural. Na areia não se dá colheita nenhuma, mas por causa de sua oração, a plantação foi perfeita, a colheita foi 100%, porque alguém invocou a presença de Deus. Pedro, o apóstolo, no meio da tempestade, invocou o Senhor, falou com ele para romper uma lei da gravidade. Deus disse: venha. Ele saiu andando em cima das águas. Na lei da gravidade natural não podia, mas ele invocou a presença de Deus e Deus rompeu essa lei. Aleluia. Elias invocou a presença do Senhor e Deus o levou. Deus abriu o mar para ele passar, abriu o rio para ele passar. Deus mandou uma carruagem de fogo, mandou um redemoinho de fogo e levou ele. Aleluia. Ei, invoca a presença de Deus, porque se você invocar a presença do Senhor, aleluia, e se preciso for romper a lei da gravidade, Ele o fará para honrar você, para atender a sua oração. Aleluia, porque Ele te ama de verdade, Ele se importa com você. Que oh Espírito de Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover
estenda as suas mãos assim, ó. Hoje eu estou crente. Eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando, e eu vejo Ele quebrando barreiras, aleluia, quebrando correntes. Eita Deus, aquilo que estava te aprisionando está sendo quebrado agora, está sendo rompido agora. Eia, saia do mundo natural, feche os seus olhos para as coisas deste mundo, abra para as coisas celestiais. Deus vai manifestar a sua glória em sua vida, aleluia. Oh Espírito de Deus, nesta noite nós oramos, Pai, nós invocamos a tua graça, a tua glória, o teu nome sobre a vida da tua igreja. Jesus, eu não sei o que o teu filho necessita, o que a tua filha necessita, mas o Senhor sabe. Vai de encontro a ele, vai de encontro a ela. Deus, quebra o laço agora, que toda artimanha do inferno, que tudo aquilo projetado, planejado, não venha ser próspero. Ai Deus, que a tua bênção que enriquece e que não acrescenta dores venha ser derramada sobre a tua igreja, e que os teus filhos venham viver em abundância, que os teus filhos venham prosperar em todas as áreas da vida e não apenas em uma. Ó Deus santo e justo, eita Jesus, receba aí agora, receba aí a presença dele, recebe aí o seu milagre. Deus está mandando, vinha, eita Jesus, e vai te entregar pessoalmente. Rebalou Bassuria da Maria, eita glória, eu sinto a graça dele. Eita Jesus, oh, derrame as sôbrias. Ai Deus, eita glória, aleluia. O céu se move nesta noite, porque alguém clama, porque alguém chora, porque alguém fala. Eita Deus, e Deus vem com respostas, e Deus vem com respostas, e Deus vem com renovo, e Deus vem com cura. Receba aí, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Feche a sua mão aí, toma posse daquilo que Deus gerou para ti nesta noite, em o nome de Jesus. Glória. Eita Jesus dos crentes, aleluia, amém. Consegue sair daqui diferente? Eita Deus, eu lembro quando Ana foi para a casa do Senhor chorosa, sem esperança. O profeta a confundiu como alguém que estava embriagada e disse a ela para curar a bebedice. Ela disse: não, eu não estou embriagada não, eu estava falando com Jesus, por isso as lágrimas. Eu estava falando com Jesus. E o profeta liberou uma palavra profética para ela, e eu faço uso das palavras dele. Vai em paz, e que o Deus de Israel conceda aquilo que tu pedistes, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.